Este é o resumo do resumo do resumo do resumo do direito financeiro. Orçamento público. É a atividade financeira do Estado, é a capacidade de administrar, arrecadar e gerir essa forma, essa receita pública, e gastando conforme as necessidades públicas, interesse público, interesse coletivo. Então, a atividade financeira do Estado compreende 3 itens: receitas, orçamentos e despesas. O direito financeiro é regulado por algumas leis específicas, Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101. Esses dispositivos, essas leis, a Lei Complementar 101, criada como lei complementar. Já a Lei 4.320, em 1964, ela foi instituída como lei ordinária incorporada no nosso ordenamento jurídico através da Constituição Federal, como lei com status de lei complementar. Os princípios da universalidade, os princípios orçamentários. Aqui deve conter todas as despesas. O princípio da unidade. Aqui o orçamento é uno. Princípio da exclusividade. A lei orçamentária. O orçamento deve conter apenas receitas e despesas. Não pode ser incluído no orçamento uma matéria estranha à fixação, à previsão de receitas e à fixação de despesas. E o motivo é para se evitar a cauda orçamentária, o orçamento rabilongo. O princípio da não afetação. O princípio da não afetação, ele veda que a receita proveniente de impostos seja vinculada a fundo, órgão ou despesas públicas. Todavia, o artigo 167, ele nos traz uma série de exceções ao princípio da não afetação. Exemplos: casos de administração tributária, repartição de tributos previstos na Constituição Federal, despesas vinculadas à saúde, educação e garantias concedidas através da União por antecipação de créditos e contragarantias. Esses são os principais princípios que regem o direito orçamentário. O plano plurianual, que tem duração de 4 anos, é um plano mais extenso e ele é elaborado no primeiro ano de mandato do chefe do executivo, ou seja, no primeiro ano de mandato do chefe do executivo, e ele ainda ficará responsável pelo último ano no plano plurianual do chefe do executivo anterior. O plano plurianual, ele irá abarcar diretrizes, objetivos, metas, despesas de capital e também aquelas despesas de caráter, continuidade, Toda vez que uma despesa for durar mais de um exercício financeiro, obrigatoriamente ele deverá estar incluído no plano plurianual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela trata de metas e proibições, garante as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual e também prevê aspectos no que tange a alteração da legislação tributária. A Lei Orçamentária Anual, que é a lei que se subdivide tem 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos, o orçamento da Seguridade Social. É a Lei Orçamentária Anual que, de fato, ela concretiza o programa do governo previsto no plano plurianual. Bem, a execução da despesa pública efetivamente nesse orçamento, que ele se subdivide em fixação de despesas, empenho, liquidação, pagamento da fixação da despesa, a despesa primeiro deve ser designada de acordo com o plano do governo. Aí ela será determinada qual é a despesa pública que será realizada. O empenho, ele é o momento em que se cria a obrigação de pagamento para o Estado. É nesse momento que o Estado, ele verifica se precisa reservar uma parte orçamentária para pagar futuramente. O empenho, ele pode ser ordinário por estimativa ou global. A liquidação é o momento em que se apura se vai mesmo ocorrer aquela despesa, qual é o credor que vai receber o dinheiro, se as condições foram implementadas pelo credor e se o pagamento ocorre através da ordem de pagamento. Receitas e despesas públicas. A receita pública, quanto à origem, ela pode ser originária, mas também pode ser derivada. A receita pública originária, ela vai decorrer da própria exploração do patrimônio público. Exemplo que nós temos são os royalties de petróleo, preços públicos, ou seja, a receita originária existe. Ela existe uma equiparação, uma coordenação entre o Estado em particular. É diferente da receita derivada, que decorre da coerção do Estado sobre o patrimônio particular. Um exemplo clássico é a receita derivada, são os tributos. A receita transferida é aquela em que o ente da administração lhe transfere para outro ente e se subdivide em transferência obrigatória, repartição obrigatória de tributos e transferências voluntárias. Essa é a principal classificação de receitas públicas. Também existe a classificação de receitas correntes e receitas de capital.
A despesa corrente é aquela necessária para manter o funcionamento da administração pública. Ela vai se subdividir em despesas de custeio e despesas de investimento. A despesa de capital, embora exista um gasto consequentemente existente, né, um acréscimo patrimonial. Exemplo, quando a administração pública ela gasta adquirindo um imóvel, ela gasta mais, mas ao mesmo tempo ela está tendo um acréscimo patrimonial, tá? A despesa de capital ela vai se subdividir em investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. A renúncia de receita pública, que é quando o Estado, o ente da administração, ele vai abrir mão de uma certa arrecadação, ele deixa de arrecadar como forma de incentivo na renúncia. Existem requisitos a serem cumpridos sempre que houver renúncia de receita. O endividamento público, existe uma dívida pública ativa e existe uma dívida pública passiva. Existem situações que a administração é o devedor e vai existir outras situações em que a administração é o credor. Toda vez em que a fazenda pública ela for credora, dá-se o nome de dívida ativa. Os precatórios eles vão obedecer uma ordem cronológica de pagamento vindos de uma condenação da fazenda pública por uma sentença judicial.